Olá, este filme tem como tema colocar variáveis nos IDUs. Vamos verificar de que forma poderemos, no momento imediatamente anterior à impressão, alterar dados provenientes do registro que estamos a imprimir para outros que nos interessam. O objetivo desta alteração é conseguir uma informação mais precisa ou mais completa, de uma forma dinâmica, sobre o registro que está a ser impresso. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração. Vamos supor que são questionados sobre a possibilidade de, quando registra a fatura, ter a hipótese de decidir qual a morada a colocar na impressão do documento, uma vez que existem vários estabelecimentos desse cliente, e não a que está registada no documento. Ora, vamos aqui, por exemplo, à fatura, vamos buscar aqui o último registro introduzido, e para fazer face a este cenário, podemos no IDU manipular os campos morada, localidade e código postal através de código XBase para que os mesmos sejam dinâmicos, ou seja, vamos pedir ao utilizador quais os dados inserir na impressão para os três campos indicados. Vamos em primeiro lugar ver o resultado pretendido pelo utilizador e passaremos de seguida à configuração do cenário proposto. Ora, vamos para já sair aqui do ecrã de faturação e vamos ao ecrã de gestão de clientes. E vamos aqui observar o cliente 22. Este cliente, La Musical Fashion, tem um estabelecimento sede e tem outros dois estabelecimentos. Ora bem, temos aqui então a sede de La Musical Fashion, que é em Sevilha. Depois temos o estabelecimento 1, que é em Alfragide, na Avenida de Quinta Grande. E finalmente o último estabelecimento em Ávila, também em Espanha. Vamos então agora faturar para este cliente. Vamos selecionar, por exemplo, o estabelecimento sede e vamos criar uma nova fatura. Vamos então introduzir o documento, vamos preencher aqui algumas referências, por exemplo estas duas referências, e vamos gravar o registro. Depois de terminada a gravação, vamos efetuar a impressão desse mesmo documento. Vamos voltar à faturação e vamos imprimir a mesma. Portanto, ao fazer aqui imprimir, a aplicação irá efetuar uma pergunta ao utilizador, nomeadamente qual a morada que desejamos escolher deste cliente. Ou seja, quando eu abro esta Combo Box, surgem as três moradas para os três estabelecimentos deste cliente. Portanto, para a morada eu quero que na fatura vá a morada de Ávila, portanto vou selecionar esta morada. Ao fazer OK, surge-me qual o código postal. Vou selecionar o código postal correspondente a Ávila e, finalmente, a localidade. Vou então selecionar novamente Ávila e, quando faço OK, esta impressão irá ser impressa na morada que eu estabeleci. Podemos fazer aqui novamente a previsão para que possam ver isso. Portanto, mais uma vez, a rua em questão, o código postal e a localidade. Quando faço OK, cá está a morada que irá ser impressa com essa mesma fatura. Agora que observamos o circuito do cliente até a impressão, vamos agora mostrar a configuração deste pequeno desenvolvimento. Vamos sair deste ecrã de impressão e vamos nos posicionar no IDU que pretendemos alterar. Portanto, vou fazer aqui clique direito sobre o botão de imprimir e vou selecionar o IDU que quero trabalhar, neste caso, o título de impressão fatura com variáveis, e vou desenhar a impressão. Vamos em primeiro lugar ao campo morada e vamos editar a expressão e vamos verificar o que é que está desenvolvido para este campo. Portanto, clique direito sobre o campo morada, editar expressão, e o que fizemos aqui foi, o campo que estava escolhido era morada do cliente e do lado do Transact SQL o que fizemos foi substituir este campo que tinha ft.morada para o stamp correspondente à fatura. Mantivemos o tipo de campo, caractere, e o comprimento foi alterado para o tamanho do campo ft_stamp. Depois passamos para o separador XBase e selecionamos a opção É um programa. Ativamos ainda a opção tipo de expressão para o tipo caractere, ou seja, a expressão que vamos colocar ao nível de XBase vai retornar uma string do tipo caractere. A seguir, na área XBase, vamos observar logo na primeira linha a expressão Parameters IDU val TSQL, que foi automaticamente colocada pela aplicação assim que clicamos na opção A expressão é um programa, que vai ser necessária mais à frente no nosso código.
Agora vou fazer aqui duplo clique sobre esta área para que possamos visualizar melhor o código desenvolvido. Depois desta primeira linha que já expliquei, passamos para esta segunda linha. Ora, como observámos anteriormente, quando ordenamos a impressão, surgiu uma janela com um campo para o utilizador escolher, do tipo Combo Box, para ele possa selecionar qual a morada para a impressão. Ora, o que estamos aqui a fazer nesta segunda linha é declarar um array, daí esta expressão declare e depois o nome do array, e vamos dizer que este array vai ter uma posição. Ora, este array vai ser depois carregado com as moradas do cliente que está na fatura. Vamos ainda indicar que este array é do tipo string e, portanto, inicializamos com aspas. A seguir, vamos inicializar uma variável local, que demos o nome de m_ccel, que irá depois ser carregada com o resultado do select que vai ser feito ao servidor para me retornar todas as moradas possíveis do cliente para quem foi feita a fatura. Portanto, temos aqui a tal variável que eu inicializei e o respectivo select ao servidor. Na cláusula where deste select, e agora vou voltar aqui atrás para que possa explicar da melhor forma esta parte, pressionamos o botão tsql para carregar a variável que aqui está, m_idu_val_tsql, com o valor do stamp da fatura que colocamos no separador transact_sql, para que assim o select consiga retornar resultados. Vou voltar a fazer aqui duplo clique e chegamos a outra parte do nosso código. Vamos de seguida executar a função que nos permite ligar ao servidor, portanto a função o_SQLExec, com o conteúdo carregado na variável local e guardamos o resultado num outro cursor temporário. No próximo trecho de código, vamos inicializar uma flag ou uma variável local do tipo lógico e depois selecionamos o cursor temporário e vamos ler as suas linhas. Se porventura o cliente apenas tem uma morada, então a nossa flag muda de valor lógico para verdadeiro e carrega para o nosso array o resultado do select que apenas vai retornar uma morada. Caso haja mais moradas, então vai continuar a adicionar ao nosso array através da função add, até as linhas do nosso cursor temporário cltmp terminem. Depois, o que vamos fazer? Vamos mostrar ao nosso utilizador uma janela para poder escolher qual a morada a selecionar para a impressão. Então, indicamos uma variável local, neste caso chamou-se m_val, que vai ser igual a uma pergunta que vai ser feita ao utilizador, utilizando a função getNome, onde o primeiro parâmetro será a pergunta a fazer ao utilizador, o segundo parâmetro é se a pergunta tem opções de escolha, no nosso caso vai ter o nosso array preenchido com as moradas, o terceiro parâmetro, aqui selecionado, é apenas uma nota de texto adicional à pergunta que fizemos ao utilizador. O quarto parâmetro, que aqui está refletido, corresponde a uma máscara para a pergunta, que neste caso não vamos utilizar. O quinto parâmetro serve para indicar qual o botão que aparece selecionado por defeito, 1 para o botão OK, 2 para o botão cancelar. Neste caso vamos ter o botão por defeito no OK. O sexto parâmetro temos a falso e serve para definir se o texto aparece em formato password, que não é o caso. E finalmente temos o sétimo parâmetro para indicar o array que contém os dados para que se possa fazer algum tipo de escolha na pergunta feita ao utilizador. Depois do utilizador selecionar alguma opção, é retornado para o IDU a escolha através deste comando return m_val, que vai ter então o resultado da pergunta feita ao utilizador. E temos o código para a morada concluído. Vamos fazer aqui OK, vamos inserir e vou agora mostrar apenas muito rapidamente o que está feito para os restantes campos, localidade e código postal, que basicamente obedece exatamente à mesma configuração que indiquei para o campo morada.
O que diferencia é apenas o select, que vai buscar o campo correspondente à tabela de clientes. Portanto, aqui em localidade faço editar expressão, o mesmo no Transact SQL, Xbase exatamente o mesmo código, a única coisa diferente é o campo a pesquisar, que neste caso será, para o caso da localidade, o campo cl.local. Vamos voltar, vamos aqui ao campo código postal e vamos verificar exatamente a mesma situação, o mesmo campo do Transact, e ao nível do Xbase, o campo a pesquisar é o cl.codepost. O resto é absolutamente tudo igual. Observamos assim que, através desta funcionalidade, que a introdução de variáveis no momento da impressão permite de uma forma ainda mais intuitiva obter os dados necessários. Para se manter atualizado todas as semanas sobre funcionalidades, novidades e curiosidades acerca do software PHC, subscreva a nossa e-newsletter PHC, aí direto. É bastante fácil, basta aceder ao nosso site em www.phc.pt, escolher a opção de subscrição daí direto, preencher os seus dados e gravar. Passará a receber todas as quartas-feiras, por e-mail, toda a informação que preparamos especialmente para si. Obrigado e até breve.